paz do Senhor Jesus a todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Estamos dando início a mais um culto dessa quarta-feira, 31 de março, sobre reflexões sobre o livro de Salmos, né? Vocês que nos acompanham pelas redes sociais, nós pedimos que você curta a nossa página do YouTube ou do Facebook, né? E se inscreva na nossa página do YouTube, né? Para que você possa receber as notificações todas as vezes que nós entrarmos no ar. Nós estamos, então, dando início a mais esse culto, né? No final estaremos orando por você, né? Então, você pode já deixar o seu pedido, né? Aí na rede social. Eu mesmo não estarei orando aqui por vocês, mas todos os irmãos que nos acompanham, através dos grupos, estarão recebendo as informações sobre os pedidos de orações de vocês, estarão intercedendo por vocês na oração final, tá? Então vamos fazer uma leitura para nós darmos início, em nome de Jesus, a esse culto, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Salmo 144. Salmo 144. Gratidão pela proteção divina. Vamos ler apenas alguns versículos agora no início, né? Vamos ver se a gente consegue. Se conseguirmos, leremos todos, né? Vamos lá. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que treina as minhas mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Ele é a minha misericórdia e a minha fortaleza, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio, e quem submete o meu povo. Senhor, quem é o homem para que dele tomes conhecimento? E o filho do homem para que o estimes? O ser humano é como um sopro, e os seus dias são como sombra que passa. Baixa, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes, para que fumeguem. Manda relâmpagos e dispersa os meus inimigos. Arremessa as tuas flechas para fazê-los fugir. Estende a mão lá do alto, livra-me e salva das muitas águas e do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja mão direita é a mão direita da falsidade. A ti, ó Deus, entoarei um cântico novo, na lira de 10 cordas, te cantarei louvores, e ele quem dá aos reis as vitórias, ele quem dá aos reis a vitória, quem livra o seu servo Davi da espada maligna. Livra-me, salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras, e cuja mão direita é a mão direita da falsidade. Que os nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e que as nossas filhas sejam como colunas esculpidas para um palácio. Que os nossos celeiros transbordem, cheios de todo tipo de provisão, que os nossos rebanhos produzam milhares e dezenas de milhares, e nossos campos, que o nosso gado seja fértil, e as vacas não percam as suas crias, não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo que assim sucede, sim, feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, ó Pai, nesse momento nós damos início, Senhor, a esse culto, Senhor. Eu peço a Tua bênção, Senhor, que venha receber nossos louvores, Senhor, venha receber nossas petições, Senhor, e venha nos falar tremendamente através da Tua palavra, Senhor, através da Tua santa promessa para as nossas vidas, meu Pai. Que nós possamos ter a nossa fé aumentada, Senhor. Nós possamos, Senhor, ter a nossa alma, o nosso espírito alimentado, Senhor, com a Tua palavra, com a Tua verdade, Senhor. E assim sejamos nos fortalecidos, Senhor, nesse momento, Senhor, de grande lamento pelo mundo, Senhor, de muitas e muitas pessoas estão morrendo por causa dessa peste, Senhor Deus. Ó Pai, abençoa cada irmão, a cada irmã que está nos ouvindo nesse momento, Senhor, e que a Tua palavra venha falar profundamente em nossas vidas, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem
ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. 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 Amém. Voltamos agora aqui para a palavra de Deus, a reflexão na palavra de Deus. O tema hoje, na reflexão sobre os Salmos, gratidão pela proteção de Deus. Gratidão pela proteção de Deus, né? Vamos, primeiramente, dar uma olhadinha aqui. Qual é o motivo do salmista Davi, né? Esse é um salmo de Davi, um salmo de gratidão, um salmo está ligado a alguns outros salmos, né, da palavra de Deus, mas vamos ver quais são os motivos porque Davi está sendo grato ao Senhor, né? Então, no verso 1, né, verso 1 e 2, ele fala assim: Bendito seja o Senhor, rocha minha, que treina as minhas mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Ele é a minha misericórdia e a minha fortaleza, o meu alto refúgio, o meu libertador, o meu escudo, aquele em quem confio, em quem me submete o meu povo, né? Então ele está agradecendo a Deus, porque Deus era a rocha de proteção dele, Deus é que o ajudava nas condições, Deus era a misericórdia, era a fortaleza, e também até ele como rei, né? Como rei, ele sabia que o povo não o tinha como rei por ele mesmo, mas o Senhor é que colocou o povo sobre a ordenança de Davi, né? Então esse é alguns motivos porque ele está agradecendo a Deus, né? E também no verso 15, o último verso, diz assim: Bem-aventurado o povo que assim sucede, sim, feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Um outro motivo por gratidão pela proteção de Deus, né? Porque nós vamos ver que tudo isso acontece na vida de Davi, na vida do povo que Davi governava, por causa do Senhor. Então, bem-aventurado o povo que assim sucede, feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Então, gratidão pela proteção de Deus, né? Porque ele viu que vai chegar ali no final da história, que eles serão sempre bem-aventurados, né? Terminam a sua história com felicidade, né? Eles estão debaixo da proteção de Deus, né? Então, esses são alguns dos motivos porque Davi entoa esse cântico de gratidão a Deus, esse cântico de gratidão a Deus pela proteção divina, né? E nós vamos ver que essa gratidão a Davi pela proteção divina não se refere apenas ao passado, né? Não está no passado o que Deus fez, né? Mas Davi está louvando a Deus pelo que Deus está fazendo, né? Veja só, irmãos, como Davi coloca, né, no tempo presente a ação de Deus. Ele fala: é Ele que treina as minhas mãos para a batalha. Não é aquele que me treinou, mas é aquele que treina as minhas mãos para a batalha, né? Cada dia que chega, cada dia que avança, cada dia que se apresenta, são novas batalhas, novas situações que nós precisamos ser treinados, né, para cada momento. Então Davi sabia, né, que desde da época que ele era um pastor, que ele enfrentou o leão, depois enfrentou o gigante, depois ele como soldado enfrentando os inimigos, e depois como rei, né, ele enfrentando outros reis, né, aí precisaria de uma nova, cada fase da vida dele era uma nova situação, e ele precisaria o quê? De Deus treinar as mãos dele, né? Então é ele que me treina. O verso 2 diz assim:
Ele é a minha fortaleza, não é? Ele foi a minha fortaleza, não. Ele é a minha fortaleza. Ele é o meu alto refúgio, é o meu libertador, o meu escudo, aquele em quem confio, né? Então, está sempre falando no tempo presente. E no verso 11 fala assim: livra-me e salva do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras, né? Cuja mão direita é a mão direita da falsidade. Então, aqui ele não está falando aqui pedindo a Deus, ele está falando que Deus livra ele, né? Livra ele do poder dos estranhos, das intrigas, da falsidade. Então nós vemos aqui, no tempo presente, pelo que Deus está fazendo, Davi está agradecendo a Deus pelo que Deus está fazendo, Deus irá fazer. Então, é sempre no tempo presente, não é o que Deus fez, mas o que Deus está fazendo, né? Por isso, Davi está entoando, né, esse cântico de gratidão a Deus, né? E Davi, como homem de Estado, homem que governa, né? Ele não está pensando somente nele. Né? Ele tem um povo, né, que ele governa, um povo que Deus submeteu a ele, que Deus entregou a ele para governar, e ele também está preocupado, né, ou está de governar bem esse povo e também com o bem-estar deles, né? Por isso ele também agradece a Deus pelo que Deus tem feito a esse povo, né? Ele não pensa só nele. Então ele fala assim, no verso 15, que é feliz, que é bem-aventurado o povo que assim sucede. Sucede o quê? Sucede os acontecimentos que ele estava narrando, que Deus o livrando, Deus só não livrou Davi como rei, mas livrou toda a nação. A nação confiou no Senhor, a nação tem Deus como Senhor, e a nação está sob a proteção de Deus, né? E nós vamos falar o que está acontecendo. Então, bem-aventurado o povo que assim sucede. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurado o povo que assim sucede. O que estava acontecendo, né? O que estava acontecendo para ele falar bem-aventurado? Algumas bênçãos, né, que ele coloca, que o povo está recebendo de Deus, né? Então ele fala assim, que a bênção do Senhor está sobre aquele povo. Primeiro assim, ele pensa no quê? Nas pessoas, na saúde e no bem-estar das pessoas. Olha o que ele fala aqui, ó. Que os nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas. Olha aqui, ó. Que os nossos filhos, né, de toda a nação, sejam como plantas viçosas na sua mocidade, né? Então, o que ele está pedindo aqui? O que ele está falando que Deus proporcionou ao povo dele? Crianças saudáveis, crianças que nasceram com saúde, crianças que florescerão, que tornarão-se adultos, né? Que trabalharão, serão produtivos, viverão, contribuirão uns com os outros, né? Então ali seria, e também fala assim, e que as nossas filhas sejam como colunas esculpidas no palácio. Quando eu penso aqui, nessas filhas são formosas, são bonitas, né? Porque as colunas do palácio não são qualquer pedaço de madeira, qualquer poste que se coloca ali para ter uma função. No palácio, essas colunas não só tinham a função de sustentar, mas elas também tinham uma beleza. Então, Davi está falando aqui sobre a bênção do Senhor, dos meninos saudáveis, plantas viçosas, famosos guerreiros, né, produtivos, trabalhadores, com boa saúde, e as filhas formosas, né? Aqui ele está pensando nas pessoas, na saúde, no bem-estar. E no verso 13 ele fala assim, que os nossos celeiros sejam cheios de todo tipo de provisão. Tá vendo aqui, ó? A agricultura, né? A agricultura, a alimentação, né? Que não vai faltar alimento para as pessoas, não vai haver momento de carestia, porque serão todos bem alimentados, porque os celeiros transbordarão de todo tipo de provisão. Não está falando de um tipo, não está falando daquela época da vida em que as pessoas têm o que comer, mas tem uma coisa só, né? Que muitas pessoas já passaram por isso, só tem aquilo para comer. E é dia após dia comendo o mesmo tipo de alimento. E as pessoas comem porque não tem outra coisa, mas já estão enjoadas. Mas ali não, fala assim,
que os nossos celeiros transbordem, cheios de todo tipo de provisão, né? Isso é em relação à alimentação vinda da agricultura. E ele passa no final do verso 13, já para o 14, né? E já passa para a pecuária, né? Para um outro tipo de alimento, né? O leite, a carne. E ele fala assim, que os nossos rebanhos produzam milhares e dezenas de milhares em nossos campos. Rebanhos crescendo e multiplicando mais e mais. Assim como Jacó, trabalhando por Labão, pelo seu salário, e as suas ovelhas produziram muito mais ovelhas, muito mais crias, aumentou muito mais do que a do seu patrão. Aqui também Davi fala que os rebanhos do povo de Deus, do povo de Israel, produziriam milhares e milhares em dezenas de milhares em nossos campos. E ele fala assim que não é só uma grande multidão de animais, né? Mas são animais sadios, né? Animais férteis, animais que produzam mais, que o nosso gado seja fértil e as nossas vacas não percam suas crias, né? Então o que ele fala aqui? Gado fértil que vai reproduzir, e as vacas também não serão vacas que não conseguirão ir até o final com as suas crias, né? E ele fala assim, que não haja lamento, gritos de lamentos na praça, né? Pessoas, né, mendigando, pessoas sem onde ter para ficar, onde ter morar, pessoas lamentando pelos acontecimentos terríveis que podem estar acontecendo na sua vida. E ele fala assim, bem-aventurado o povo que assim sucede. Sim, feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. No começo do Salmo, ele fala dele, que Deus fez por ele, né? Mas tudo aquilo que Deus fez por ele teve que refletir o quê? No povo que ele estava governando. Então ele pensou muito no bem-estar do povo, das pessoas que estão lá com ele, das pessoas que Deus submeteu ele para governar, né? Então, Davi, esse homem que busca o bem-estar das pessoas, né? Davi, ele fica extasiado, ele tem gratidão ao Senhor, né? Porque ele sabe da grandeza de Deus, ele sabe quem é Deus, onde Deus habita, onde Deus está, como Deus é tremendo, e ele sabe também da condição dele como homem, da condição dos homens, né? E ele fala assim, ele faz uma comparação, um contraste, né, entre ele, né, eles, os homens, né, que são abençoados por Deus, mas e quem é o Senhor? E ele fala assim, quem é o homem para que deles tome conhecimento? Quem é eu? Quem sou eu para que Deus tome conhecimento? O filho do homem para que o estimes. O ser humano é como um sopro, os seus dias são como a sombra que passa. O ser humano vem, fica um tempo nessa terra, ele parte, e cadê ele? Já não está mais. Então, quem é ele? Mas mesmo assim, ele fala assim, Deus toma conhecimento desse homem. Deus que é aquele que está lá acima nos céus. Aquele que ele diz assim, Deus está lá acima no céu, mas ele abaixa, né? Ele se abaixa, ele toca o céu, toca os montes, né? E faz o quê? E vem e fala com o ser humano, estende a mão lá do alto, livra-me das muitas águas, que ele está falando das águas aqui, as batalhas, né? Do poder de estranho aqui no verso 7, né? Por quê? Deus, apesar do ser humano ser um sopro, né? A misericórdia de Deus, a condescendência de Deus para com o ser humano, né? Não pelo valor que o ser humano tem em si mesmo, mas pelo valor dado por Deus a esse ser humano. E ele fala, esse alto sublime Senhor, esse Deus, ele vem, ele livra e salva de muitas águas, né? Livra não só das batalhas, lembra que eu falei que cada dia é um tipo de batalha, ali no começo você pode ter falado batalhas de guerra, mas aqui está falando de boca de pessoas estranhas, de mentiras, de calúnias, e cuja a mão direita é a direita da falsidade, né? E aqui o povo antigo
Quando falar da mão direita, né? Do lado direito é o lado correto, né? Mas ele fala, essa mão direita, ela parece direita, mas uma mão falsa, né? E ele fala, a ti, ó Deus, entoarei um cântico na lira de 10 cordas e cantarei louvores. É ele quem dá aos reis a vitória, que livre o seu servo Davi da espada maligna. Então ele viu que sem a proteção de Deus, Deus o treina para a batalha, mas algumas batalhas Deus que está batalhando por ele. E mesmo quando ele vence uma batalha que ele foi treinado por Deus, ele sempre fala que isso não foi a minha mão que fez, foi a mão do Senhor, né? Foi a mão do Senhor. E ele fala, livra-me e salva do poder de estranhos cuja boca profere mentiras. Já pela segunda vez aqui ele fala, livra-me, livra-me do poder de estranhos cuja boca profere mentiras e cuja mão direita é a direita da falsidade, né? Lá em cima ele fala das muitas águas, né? E aqui ele fala do poder de estranhos, né? E ele sabe que toda essa proteção, todo esse conjunto de ação de Deus na vida do povo, né? Na proteção do Senhor, que vai culminar com aquilo que eu já falei na outra parte, da preocupação de Davi com o povo, onde ele fala que da saúde dos filhos, da saúde das filhas, da beleza das filhas, né? do campo que é próspero na agricultura, na pecuária, que as pessoas, as praças não serão lugar de lamentos, mas lugares do que? Lugares que as pessoas se alegrarão, se reunirão para se alegrar. E ele termina voltando aqui de novo, né? Bem-aventurado é o povo que assim sucede. Bem-aventurado é o povo que acontece essas coisas, apesar de toda a ação maligna, toda a ação do inimigo, dos exércitos que vem contra, né? Da boca maldizente, das muitas águas, que são todos os tipos de problemas que nós podemos ver. Apesar de tudo isso, o povo de Deus será um povo abençoado, um povo com saúde, um povo que não importa só com as coisas terrenas, mas se importa em agradecer a Deus, sabe que a misericórdia de Deus vai protegê-los, né? E ele fala, bem-aventurado o povo que assim sucede. E ele fala, sim, sim, feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Para terminar, lembre-se, nós temos que ter essa certeza que Deus é o nosso Senhor, que a nossa felicidade, a nossa bem-aventurança, né? A nossa bem-aventurança depende da ação de Deus na nossa vida e da nossa confiança nele. Enquanto nós estivermos confiando no Senhor e começarmos a olhar as coisas da maneira que o Senhor olha, da maneira que o Senhor nos mostra, ele vai nos abençoar e nós seremos felizes. Nós temos esse Deus que é o nosso Senhor, que é o nosso protetor, que vai nos treinar, vai nos ajudar. Apesar das dificuldades, nós vamos vencer, porque nós vamos nos fortalecer. Não nos vamos nos retroceder, mas nós vamos avançar e glorificar o nome do Senhor. Vamos cantar com gratidão ao Senhor pela proteção, porque Ele protege. Ele protegeu no passado, protege no presente e nos protegerá no futuro. Nós nunca estaremos fora do controle da ação da mão poderosa de Deus. Amém. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu
estarei seguro. A tua fidelidade é o meu escudo. Tu me cobrirás com tuas penas, sob tuas asas estarei seguro. A tua fidelidade é o meu escudo. Vamos então orar, pedir a bênção de Deus aqui para o encerramento desse culto, né? Você que fez o seu pedido na rede social, no YouTube, no Facebook, né? Eu não estarei orando porque eu não tenho os nomes aqui, mas tem irmãos que estão com esses nomes e eles estarão intercedendo por você, tá? A sua oração, ou o seu pedido não ficará sem uma intercessão diante de Deus, que é isso que o povo de Deus faz, um povo, uma sociedade, né, ou uma comunidade de sacerdotes diante de Deus que irá interceder pelo seu pedido diante de Deus. Oremos. Senhor Deus, ó Pai, obrigado por esse momento que nós passamos aqui na Tua presença, Senhor. Mesmo distante uns dos outros, nós nos reunimos em um só Espírito, Senhor. Porque o Teu Espírito Santo junta todos nós e nós formamos um corpo espiritual de Jesus Cristo, Senhor. Ó Pai, obrigado pelo que tem feito na nossa vida, obrigado por todas as coisas, Senhor. Eu não sei quem, Senhor, fez pedidos lá na rede social, Senhor, para que nós intercedêssemos pelos seus problemas, Senhor. Tu conheces cada pedido, Senhor. Tu sabe cada dificuldade de cada pessoa que colocou lá, Senhor. Eu peço a Tua bênção, eu peço a Tua graça, Senhor. Vai lá, Senhor, faça a Tua obra na vida dele, Senhor. Faça a Tua obra na vida dessa pessoa, Senhor. Seja enfermidade, seja problema, se seja tristeza no coração, se seja um momento de voltar, Senhor, a ter uma comunhão plena contigo, Senhor Deus, ó Pai. Tu conheces todas essas coisas, Senhor. Ó Pai bendito, na ação do Espírito Santo, nós pedimos, Senhor, abençoa essa pessoa. Faça com que essa pessoa, Senhor, esteja a Tua vida, esteja a vida dela, Senhor, saciada na Tua presença, protegida por Ti, Senhor, meu Pai. No nome de Jesus eu peço isso, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Chegamos ao final desse culto, pela graça de Deus.
Que Deus possa ter abençoado ricamente a sua vida, ricamente e atendido todos os seus pedidos conforme a vontade dele, conforme os projetos dele para a tua vida, porque ele tem os projetos dele para nossas vidas dentro do reino dele, do reino que ele prometeu instalar e tendo nós como um súdito, tá bom? Vamos nos despedir com a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém.